Fala, meu povo! Bom dia, bom dia, bom dia! Alguém tá acordado aí ainda? Ó, galera tá aqui, boa! Achei que você já tinha ido embora e me deixado para trás, velho. Bom dia, Duda, bom dia, JP, bom dia, João Pedro Moura, bom dia, Maria Fernanda, bom dia, Nereu, bom dia, Daniel Braga, bom dia, Ana Clara Guerra. Tudo ótimo, Duda. Tudo ótimo, graças a Deus, tranquilo. Tô enroladinho aqui, mas já tô de volta. Tô aqui com vocês já novamente. Só tô meio com a garganta inflamada, cara. Nossa, eu acho que minha garganta tá inflamando e eu tô meio... Tirando isso aí, tá bom. Faz parte. Bom dia, Ciro. Ô, pessoal, olha só. Alguns avisos para vocês, né? Eu já comecei a corrigir a prova de vocês, já comecei a dar uma olhada e eu vi muitos alunos que só colocaram a resposta final. Por exemplo, deixa eu colocar aqui, ó. Ó. Deixa eu pegar aqui a primeira questão da prova, por exemplo. Ó, a questão 1 da prova não era fazer composta? Aí, teve um monte de aluno que só colocou assim, ó. F composta por G de X igual a 2x ao quadrado menos 3. Só colocou a resposta final. Eu vou zerar. Assim como eu tinha dito para vocês antes. Eu vou zerar porque... como que eu vou te avaliar nesse raciocínio? Não tem como, né? Não tem como eu avaliar você nesse raciocínio. Então, eu vou zerar a questão. Outra coisa é que um monte de gente foi pesquisar isso aqui na internet. Pesquisou isso aqui na internet. E na internet tem algo parecido com esse começo do enunciado. Só que lá a resposta é 4x ao quadrado menos 4x. Eu falei para vocês não pesquisarem a resposta na internet. Eu falei para vocês tentarem realmente fazer, né? Então, errado, né? Tem nem o que falar. Então, para você que colocou sua resposta final, né, não mostrou o raciocínio dos cálculos, igual nos exemplos, eu fiz exemplos com vocês de como responder, né? Eu vi na prova lá que teve gente que colocou... Quer ver? Deixa eu achar um aqui que eu escrevi a resposta. Aqui, ó. Uma que eu escrevi, como você poderia escrever a resposta. Eu vi que teve aluno que colocou desse jeitinho lá, fazendo até a setinha e tudo mais. Achei massa. Então é isso, tá? Só queria deixar mais tranquilo. Assim, mais tranquilo não, né? Avisado do nosso combinado, né? Eu combinei com vocês antes. Espera aí só um pouquinho. Ah, a do Júnior tinha que colocar raiz quadrada, né? Raiz quadrada. Aí você teve que escrever por extenso, né? Realmente tem esse problema, né? Mas o seguinte, Duda, ó, só para... Por exemplo... Não, mano, para você colocar raiz quadrada, matematicamente é assim, ó. Quer ver, ó? Vamos supor que vocês quisessem escrever raiz quadrada de 20. Não, raiz quadrada de 5. Você pode escrever assim, ó.
que é o que nós vamos estudar aqui hoje. 5 elevado, eu coloquei o circunflexo, tá vendo? Circunflexo significa elevado a meio. Pronto. Isso, matematicamente, é raiz quadrada de 5. 5 elevado a meio. Você colocar isso aqui, você está falando que é raiz quadrada de 5. E eu vou te mostrar por quê. Eu vou te mostrar por que que isso aqui é raiz quadrada de 5. Eu vou te mostrar na aula de hoje. Na aula anterior, eu comecei explicando para vocês potenciação. Nós vimos potenciação para números naturais, onde o expoente é um número positivo, e vimos para expoente negativo. Hoje, nós vamos ver para expoente fracionário. Para expoente fracionário. Quando você tem um expoente fracionário, isso vira uma raiz. Tá? Isso vira uma raiz. Onde o denominador da raiz vira o índice, o denominador da fração, desculpa, vira o índice da raiz, e o numerador da fração vira o expoente lá dentro da raiz. Ó. Então, essa é a outra definição que nós temos para potenciação. Nós, professores, até costumamos brincar assim, ó, para que o aluno possa, que o aluno não esqueça disso aqui. Imagina que tem um solzinho aqui, ó. Aí. Tem um solzinho aí. Esse N, ele está no sol. Está no sol. Aqui ele veio para a sombra, porque ele está debaixo do radical. Radical é esse símbolo aqui, ó, de raiz. E o P, ele está debaixo da sombra. Por quê? Porque ele está debaixo do traço da fração. E agora ele veio para o sol. Então, por isso que a gente costuma dizer assim para os alunos. Quem está no sol vai para a sombra. Quem está na sombra vai para o sol. Quem está no sol vai para a sombra. Quem está na sombra vai para o sol. Então, isso é a definição de expoente fracionário. Por exemplo, se eu tivesse 8 elevado a 1/3, o que seria 8 elevado a 1/3? Seria raiz cúbica de 8 elevado a 1. E 8 elevado a 1 é 8, né? Então, isso seria raiz cúbica de 8. E raiz cúbica de 8 é eu pensar em um número que eu elevo ao cubo, que dá 8. Esse número é 2. Porque 2 vezes 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, a raiz cúbica de 8 é 2. Ou aquele outro lá, ó. 5 elevado a meio. 5 elevado a meio vai virar raiz quadrada de 5 elevado a 1. Só que a raiz quadrada, a gente não fica escrevendo o índice. Se não tem índice, a gente sabe que é raiz quadrada. E 5 elevado a 1, 5. Então, todas as vezes que aparecer raiz quadrada de 5, você pode escrever 5 elevado a meio. Só que, se você não tiver um programa específico para escrever isso aqui, ou se você não tiver uma extensão no Word, você não consegue escrever desse jeito. 5 elevado a meio. Ou, dependendo do jeito que você escrever no Word e jogar em outro lugar, não vai aparecer desse jeito.
Então, por isso que, matematicamente, todas as vezes que você quer fazer elevado, você usa circunflexo. Vamos supor que você... Na calculadora. Sabia que na calculadora tem como você fazer isso? Na calculadora, se você tiver uma calculadora científica, eu tenho uma aqui. Ó, se você tiver uma calculadora científica, vamos supor que você queira resolver quanto que é 3 elevado a 10. A gente sabe que 3 elevado a 10 é 3 vezes 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 3. Você não precisa ficar escrevendo isso 10 vezes na calculadora. Na calculadora científica, você vai ter um símbolo. Deixa eu jogar para cá. Aqui, ó. Não sei se está dando para vocês verem, mas tem esse símbolo aí, ó, circunflexo. Tem o símbolo de circunflexo, ó. Então, se você digitar 3, bem aqui em cima está aparecendo 3, ó. Tá vendo lá, ó? 3. Agora eu vou colocar o circunflexo. Significa elevado. 3, circunflexo, 10. Aí, ó. 3, circunflexo, 10. Vou pôr o igual aqui, ó. Aí. 59.049. Essa é a resposta de 3 elevado a 10. Então, circunflexo significa elevado a 10. E no celular? No celular, tem como você fazer isso também. Quer ver? Aqui, ó. No celular, tem como você fazer isso também, ó. Deixa eu achar a calculadora aqui. Aqui, ó. Calculadora. Eu quero fazer 3 elevado a 10, né? O meu é iPhone, mas aí tem que ver o Android de vocês, mas deve ter essa opção. Vou virar aqui o celular na horizontal. Você vai ver que vai aparecer essa teclinha aí, ó. X elevado a Y, tá vendo? X elevado a Y. Então, se eu quero resolver 3 elevado a 10, eu coloco 3. Eu aperto a tecla X elevado a Y, ou seja, eu estou fazendo 3 elevado a 10. Igual 59.049. Tá vendo? Então, no celular, se você for fazer uma conta, quer fazer uma conta dessa rápida, você consegue fazer ela de um jeito mais rápido, né? Olha aquele exemplo lá. Ó. Vamos colocar aqui raiz quadrada de 5. Dá 2,23 aproximadamente, né? Porque é um número irracional. Aproximadamente 2,23. Agora eu vou digitar, ó, 5 elevado a 1 sobre 2. Ó. 1 dividido por 2. 5 elevado a meio, né? Vamos ver quanto vai dar 5 elevado a meio? Viu? Da mesma resposta, que é a raiz quadrada de 5, 2,23, aproximadamente. Então, na calculadora, se você quisesse resolver 3 elevado a 10, igual o meu, que é iPhone, não aparece quantas vezes eu digitei o 3. Aí eu tenho que ficar contando, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 59.049. Mas corre o risco de eu perder a conta, né? Enfim, era isso que eu queria mostrar para vocês aqui. Usando a calculadora do celular e usando a calculadora científica. Então, todas as vezes que você quiser colocar elevado, você pode usar o circunflexo. Então, lá na prova de vocês do Júnior, raiz quadrada de 5, você poderia colocar 5 elevado a 1 sobre 2. Ah, professor, quer dizer então que sempre aqui vai ser um número elevado a 1 sobre alguma coisa? Claro que não, né? Claro que não. Vamos supor que você tivesse assim, ó.
8, vou pôr 4. 4 elevado a 3 meios. 4 elevado a 3 meios seria raiz quadrada de 4 ao cubo. E 4 ao cubo é 64. Então, isso é a raiz quadrada de 64, que é 8. Ou outro exemplo aqui para vocês, para a gente ir para o próximo, para as propriedades de potência. 32 elevado a 2/5. 32 elevado a 2/5 seria raiz quinta de 32 ao quadrado. 32 ao quadrado é 1024. E a raiz quinta de 1024 é 4. Como assim, professor? Tá doido? Olha só, 32, gente. 32, só para ficar bem claro para você, 32 é 2/5. Só que isso está elevado ao quadrado. 32 é 2/5. E isso está elevado ao quadrado. Uma das propriedades que eu vou ensinar para vocês é a de potência, que você vai multiplicar aqui, ó, 2 vezes 5, 10. Então, isso é a raiz quinta de 2 elevado a 10. Ora, raiz quinta de 2 elevado a 10 é a mesma coisa que 2 elevado a 10 sobre 5. Eu fiz a volta da definição. Quem está no Sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o Sol. E 10 sobre 5 é 2. Então, isso é 2 ao quadrado. E 2 ao quadrado é 4. Então, para responder para você, a raiz quinta de 1024, eu fiz esse cálculo mentalmente. Por isso que eu sei que a resposta é 4. Beleza? Então, vamos prosseguir, então. Alguém vivo aí ainda? Tem mais alguém por aí junto comigo? Opa, Ciro! João Pedro Moura, João Pedro Gonçalves, Duda. Bom saber que vocês estão aí, que eu não estou aqui sozinho. Vou passar para a próxima página, então. Fechou, galera? Tem alguém que está copiando ainda? Pode passar, né? Isso aí eu já tinha feito na aula anterior. Tá. Então, olha só. Dentro disso, nós temos as propriedades de potência, tá? Propriedades que você vai aplicar aí. E, basicamente, quais são essas propriedades? A primeira delas é quando você tem multiplicação de potências que possuem a mesma base. Você vai repetir a base e vai somar os expoentes. Então, multiplicação de potências de mesma base, você repete a base e soma os expoentes. Por exemplo, 2 ao cubo vezes 2 à sexta, isso é 2 à nona. Porque 3 mais 6, 9. Isso é 2 à nona. E 2 à nona é 512. É 512. Se eu tenho 3 elevado a menos 9
vezes 3 elevado a 13, isso é 3 elevado a 4. Porque menos 9 mais 13 é 4. E 3 elevado a 4, 81. E isso vale para quando a gente tiver letra também, que isso é importante quando a gente for estudar agora a exponenciação. Tá? Por exemplo, 5 elevado a 4 vezes 5 elevado a 2x. Eu repito a base e só uns expoentes. 4 mais 2x. Então, isso é a mesma coisa que 5 elevado a 4 mais 2x. A outra definição não, né? Propriedade, que é importante você lembrar, é quando você tem divisão de potências que possuem a mesma base. Você vai repetir a base e vai subtrair os expoentes. N menos P. Por exemplo, 7 elevado a 12 sobre 7 a nona. Isso é 7 ao cubo, porque 12 menos 9 é 3. Isso é 7 ao cubo. E 7 ao cubo é 343. 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, 343. 2 elevado a 4 dividido por 2 elevado a menos 8. 2 elevado a 4 dividido por 2 elevado a menos 8 é 2 elevado a 12. Por quê? Porque divisão, eu vou repetir a base e vou subtrair os expoentes. 4 menos o outro expoente, que é menos 8. Então, menos vezes menos mais. Então, fica 4 mais 8, fica 12. E 2 elevado a 12 é 4.096. A outra propriedade, que é de extrema importância a gente lembrar, é potência de potência. Você vai repetir a base e vai multiplicar os expoentes. Então, se eu tenho, por exemplo, 3, vou colocar 2. 2 ao quadrado elevado ao cubo, eu multiplico os expoentes. Isso é 2 elevado a 2 vezes 3, 6. E 2 elevado a 6 é 64. Mas toma cuidado. Lembra do que eu falei na aula passada? Cuidado com o parente. Parente pode, lascar sua vida. Cuidado com o parêntese. Se eu tenho 2 ao quadrado ao cubo, eu não posso multiplicar os expoentes, porque isso não é uma potência de potência. Eu tenho 2 elevado a uma outra potência. Então, eu preciso resolver primeiro essa potência. 2 ao cubo é 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, isso aqui é 2 elevado a 8. E não 2 elevado a 6 por causa do parêntese. E 2 elevado a 8, 256. Então é isso, galerinha, que eu queria mostrar para vocês. Né? Na aula de segunda-feira, terça-feira, a gente continua o nosso raciocínio sobre potenciação e exponenciação. Muito obrigado por hoje. Beijo para aquele beijo. Abraço para aquele abraço. Tchau, obrigado. Falou, Cirão. Falou, João Pedro.